Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos falar sobre o livro Leitura de Verão. Então, se você quiser saber qual é desse livro que tá todo mundo comentando sobre, que eu vejo sempre nas redes sociais, enfim, eu li, vou te contar tudinho. Continue assistindo esse vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Vai lá, gente, eu vou contar um pouquinho sobre o livro, vou dar algumas informações sobre ele e vou fazer um resumo da história. Ele é da autora Emily Henry, ele foi publicado aqui pela editora Verus agora no ano de 2022, ele é lançamento desse ano, ele tem 364 páginas, ele está classificado ali no gênero romance, ficção, e eu classifiquei ele com 5 estrelas. Qual é a desse livro, Bárbara? Um resumo para vocês. Ele vai contar a história da January, Janeiro, o nome da mulher. E do Augustus, do Gus, né? Vamos abreviar o nome. O que vai acontecer? Ambos são autores, eles se conheceram na faculdade, estudaram juntos por um tempo. A January, ela é autora de romances, ela escreve romances com finais felizes, né? Porque as pessoas classificariam aí como romance de mulherzinha, né? Que é a classificação que o povo dá, né? Romance de mulherzinha. Enfim, é o que o povo fala, né? Mas são romances e tem finais felizes. Então as histórias delas são focadas em finais felizes. E eu acredito que isso é maravilhoso, né, gente? Porque de dura já basta a vida, né? A gente quer um final feliz. Se você não quer um final feliz, então tua vida tá muito boa. Tô zoando. Voltando ao assunto. Então ela é uma autora que escreve livros voltados com essa temática, né? Todos os livros dela, de alguma forma, acabam em final feliz. E ela tá numa fase muito complicada. Ela tá ali, terminou um relacionamento longo de 6 anos. O pai dela acabou de falecer. E quando o pai dela falece, ela descobre um segredo do pai dela que ela nunca ia imaginar. Ela descobre que... Não sei se isso é um spoiler muito grande, porque ela comenta isso logo nas primeiras páginas do livro e dá todo o mote para o que a gente vai ver a seguir. Ela descobre, vou contar pra vocês, ela descobre que o pai dela... Se você não quiser saber o que eu vou contar agora, então eu te aconselho a adiantar um pouquinho esse vídeo, tá bom? E ir lá pro final, pra parte de onde eu te dou a minha opinião sobre a história. Mas não é muito spoiler não, tá, gente? Porque isso acontece, ela fala pra gente logo nas primeiras páginas mesmo do livro. No dia do enterro do pai dela, ela descobre que ele teve um caso. Aparece a amante dele, aparece lá no enterro, né? E entrega algo pra ela, uma carta. Uma chave, uma carta e um endereço, alguma coisa assim. E ela descobre, né, sobre que o pai dela teve uma amante e fica assim completamente desnorteada. Por quê? Porque a vida dela, familiar, sempre foi uma vida muito perfeita. Ela tinha os pais dela como um exemplo de relacionamento, eles eram perfeitos juntos. Sabe aqueles casais de margarina? Que você do nada chega na casa e eles estão dançando juntos ao som da música que tá tocando na rádio, da música romântica, que costumam fazer declarações de amor um pro outro, e é tudo muito sincero, e você acredita nisso. E ela acreditava principalmente porque ela vivia com eles, então ela sabia que aquilo dali não era fake, não era falso. Então ela fica completamente sem entender, como assim meu pai foi arrumar uma outra mulher? Então são segredos que abalam a tua estrutura, né? E foi o que aconteceu com ela. Então ela fica muito abalada com isso e ela decide... E aí passa-se um período de tempo, um ano praticamente depois, ela vai até essa casa que o pai dela deixou pra ela, e pra ela se desfazer, né, das coisas, vender, ela ia vender a casa, ela não queria manter, e ela tá passando por um período muito complicado também na carreira. Terminou o relacionamento, ela tá com um bloqueio de escrita, ela precisa entregar um livro, mas ela não faz a menor ideia do que ela vai escrever. A agente dela tá no pé dela porque ela precisa cumprir os prazos, a conta bancária dela tá lá embaixo, ela tá muito pobre de verdade.
Então ela precisa dar um up na vida dela. Só que ela não sabe como fazer isso. Ela tá vivendo luto. Ela ainda não conseguiu se reerguer. E é quando ela vai parar nessa casa de praia, ela leva todo o material dela pra lá. Até porque ela tá praticamente desabrigada depois que ela terminou o noivado. E ela decide ficar esse período do verão se desfazendo das coisas da casa e aproveitando para escrever, né? Quando ela chega na casa, ela se depara com um vizinho. E quem era o vizinho? Era o Gus, um cara que estudou com ela na faculdade, por quem ela era levemente atraída, mas também era um cara que ela encarava como um rival dela, também um escritor maravilhoso, só que ele escrevia um gênero completamente diferente, ele era voltado para a ficção e as histórias dele sempre tinham, de alguma forma, um final triste, não era um final feliz. Digamos então que era um final mais realista, né? Por assim dizer. E era assim que ela o via, né? Como um cara que não valorizava muito o que ela fazia, até porque ele era um pouco incisivo nas críticas que ele fazia. Pelo menos era assim que ela enxergava, né? Então quando eles se reencontram ali, ela fica assim, ai meu Deus, será que ele vai me reconhecer? Ou pior de tudo, será que ele vai zombar de mim? E não é nada disso que acontece. Eles acabam, por várias questões ali que vão acontecer dentro do livro, eles acabam se aproximando e um faz uma proposta pro outro, né? Eles fazem uma aposta. Um tinha que escrever um livro dentro do gênero do outro. Então o Gus tinha que escrever um livro de romance que tivesse, não necessariamente um romance, mas um livro que tivesse um final feliz. Enquanto que a Jane ela teria que escrever um livro que não tivesse exatamente um final feliz, né? Não podia terminar em arco-íris, flores e chocolates, né? Tinha que ser alguma coisa um pouco mais realista. Enfim. E eles topam, e eles também combinam, né? Vamos combinar o negócio direito. Ela diz assim, eu vou te inserir no mundo dos romances, nesse universo de flores de chocolates e arco-íris, enquanto você me insere no seu universo também. Então eles se ajudam muito, vão fazer pesquisas, ela começa a levar ele para alguns encontros, para ele ter essa experiência, né, do amor e de se apaixonar, e etc e tal. Enquanto que ele leva ela nas pesquisas que ele estava fazendo. Ele estava pesquisando sobre um culto, onde ali na região onde eles estavam morando, muitas pessoas morreram, e ele estava entrevistando essas pessoas, ele estava que chegaram a conviver com essas outras, e ele estava querendo entender o que leva uma pessoa a entrar para essas seitas e cultos e afins. E enfim, é um negócio bem interessante que ele vai descrever ali ao longo do livro. Por isso que eu falei para vocês, não é um tic-lit, é uma história muito mais densa. E ao longo do livro a gente vai deixando um pouco espaço raso para se aprofundar tanto na cabeça de ambas as partes. O livro é narrado pela Jane em primeira pessoa, então ela tá constantemente, a gente está na cabeça dela e ela está enfrentando ali diversas questões. Eu até gostaria muito que a gente tivesse algum vislumbre da mente do Gus, porque seria interessante também. Mas a gente está voltado muito ali para o que ela está passando, então ela vai viver esse período do luto, de tentar se reerguer aos poucos e quebrando esse bloqueio de escrita. O relacionamento dela com o Gus, que é um relacionamento assim de muita atração, porém eles estão ali naquela zona de amigos, né? Assim, o que a gente vai fazer? Rola um negócio ali bem intenso entre eles, mas ao mesmo tempo o Gus também está passando por muitos problemas. A vida dele não é fácil, gente. Ele não é um cara pessimista à toa. Muita coisa ruim acontece com ele, então faz com que ele realmente fique assim, um pouco mais para baixo. Ele tem um histórico familiar bem complicado, então a gente vai ver um cara bem mais denso, um tanto quanto problemático, mas tentando se reerguer também. E eles dois, quando se unem, é a coisa mais linda do mundo, gente. É um ajudando o outro, é um esforçando o outro para que faça algo melhor, né, no trabalho. E é interessante a gente ver isso também o processo criativo de um autor, né? Porque é uma autora, é a Emily, contando sobre o processo criativo, sobre o bloqueio de escrita e o que acontece durante esse período em que o autor está escrevendo. Ele se coloca metas, ele se esforça, faz muita pesquisa. As coisas, eu até falo muito isso. Quando o livro é bom, a gente sente a pesquisa
na escrita, porque você não precisa necessariamente vivenciar um mundo distópico para escrever sobre, mas você precisa buscar fontes e entender o que aquilo dali fundamentar a tua história em algo, né? Para não ficar algo perdido, assim, solto. Eu falo isso muito para autores que eu avalio os livros. Eu falo muito assim, a gente faz pesquisa, levanta, faça pesquisa sobre o que você está falando. Eu vou narrar uma luta de espadas, eu não sei, eu não faço ideia de qual é o peso de uma espada. Mas, Bárbara, onde é que eu vou arrumar uma espada? Pesquisa na internet qual é o peso de uma espada. Começa assim, né? Aí você vai fazer o quê? Eu não tenho uma espada, mas eu vou na minha cozinha e pego, sei lá, quantos quilos de arroz foram necessários para eu ter uma noção de qual é o peso. Entende? Para eu poder narrar, é basicamente isso que eu falo, assim, no quesito pesquisa. É você fundamentar muito bem a sua história. Quando a Jane ela começa a escrever o livro dela, ela vai se passar em um determinado período histórico e ela vai pesquisar quais eram as palavras que se falavam na época, o que é coerente, o que não é. Isso é pesquisa, isso é fundamentar muito bem uma história. É claro que você abre espaço para a criatividade e nem tudo precisa seguir ao pé da letra, né, gente? Tem ali um momento de liberdade criativa do autor, em que eles inclusive colocam isso em notas, colocam na nota do autor, eles falam assim, qualquer tipo de erro, qualquer coisa que fuja muito da época é invenção minha, que eu tive que colocar para se encaixar melhor na história, e tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Mas só de você sentir que existe um esforço ali, isso é muito palpável na escrita do autor. A gente sente, conforme quanto mais livros você lê, você percebe isso na escrita de um autor, e eu achei muito interessante, a gente sente isso nesse livro. Eles vivem muitos conflitos pessoais aqui, é um fato, e eles vão precisar superar esses conflitos ao longo ao longo das páginas que a gente vai lendo, e conforme os dias vão passando e o verão vai passando. É um romance, mas é mais do que um romance, é uma história é um livro sobre reconstrução, reconstruir a si mesmo, se enxergar novamente e tentar voltar, simples assim. Tentar voltar, que não é tão simples assim. Bom, gente, já deu pra sentir aqui que eu gostei muito do livro. Eu classifiquei ele com 5 estrelas e não foi à toa. Eu me emocionei demais, tem muito coach lindo nesse livro, muito mesmo. Tem muita coisa que me tocou profundamente. Eu me vi em diversos momentos ali na Jane, no Gus também, nas questões que eles vivem. Você se identifica com esses personagens porque os problemas deles são muito, muito reais, sabe? Você pode se enxergar ali com muita facilidade. Então, eu gostei muito, eu gostei de verdade desse livro. Eu indico demais a leitura. Não é um livro superficial, como muitos poderiam até pensar. Uma leitura superficial, um livro superficial. Não é, gente. Ele é mais denso do que isso. É um amor mesmo. Eu gostei muito de ter lido, eu indico demais. Tem vários conflitos ali no relacionamento entre esses dois que eles precisam superar. E são conflitos, novamente, reais, não é nada surreal, sabe? Sabe quando o livro não tem vilão? Que a vida tá acontecendo, não tem um vilão. É simplesmente a vida acontecendo, você lutando com seus próprios problemas e precisando superá-los para encontrar algo melhor, para viver algo melhor. Essa é a melhor palavra. E é isso que a gente vai encontrar nesse livro. Eu achei ele muito bem escrito, muito bem amarrado, e eu fiquei muito feliz com o que eu encontrei nele. Por isso eu indico demais a leitura. Leiam. Leitura de Verão é um livro sensacional. A gente leu no inverno, né? Eu li no inverno, foi lançado aqui no inverno, mas ele tá verão lá no gringo, né, gente? Então, sei lá. Se você quiser esperar até dezembro, né, novembro, dezembro, para ler, aí é contigo. Mas indico para você ler o mais breve possível. Maravilhoso, maravilhoso de verdade. Tá certo? Essa é a minha indicação. Lembrando que a resenha escrita desse livro está saindo simultaneamente lá no blog. Então passa lá no blog, dá uma conferida. Tem muita resenha bacana por lá.
Acho que vocês vão achar alguma coisa interessante por lá também, tá bom? Em breve, muito em breve eu volto com muito mais. Lembrando que o link de onde vocês podem comprar esse livro tá aqui na descrição. Vocês comprando pelo link, você vai estar ajudando o canal. Não esquece de se inscrever clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. E me seguir lá nas redes sociais. Me aguardem e tchau, tchau!